Olá a todos, como é que estamos? Canal Luz no fim do túnel, hoje é 20 de julho de 2024, hoje é um sábado, estamos aqui no litoral paulista, na adorável cidade de Santos. O clima aqui é de sol, agradável, por volta de 16 graus, um pouco frio para o paulista, o paulistano. Bom, em 2020, pouco antes das eleições, Donald Trump disse: pessoas que você nunca ouviu falar financiam o comércio internacional das drogas pesadas. O mundo das drogas são o lubrificante da economia global. Todos os anos, pelo menos 950 bilhões de dólares em dinheiro vivo estão lubrificando este sistema. Muito bem, então este vai ser o nosso assunto de hoje. O vídeo que eu prometi sobre a Burschenschaft, a sociedade secreta mais famosa e poderosa que o Brasil já teve, está quase pronto o texto, vai ficar talvez para amanhã, espero que sim. Hoje então vamos entrar no universo aí pouco conhecido do grande tráfico internacional de drogas. A China preserva um papel importante, histórico, né? País que viveu lá a guerra do ópio, duas guerras do ópio, perpetrada lá pelo Império Britânico, quando da colonização forçada da China, né? Ela preserva aí um papel importante aí como um corredor de trânsito, né? Até hoje, para o fornecimento da heroína, do dragão dourado até os dias de hoje. O dragão dourado é uma denominação aí de rotas e de reinos e de principados e de até mesmo de países, né? Ela expandiu sua área de operações para as repúblicas do chamado Crescente Dourado do Afeganistão e do Paquistão. O HSBC, que é hoje propriedade da família Rothschild, né? Os banqueiros sionistas por trás da família monárquica britânica, também é uma dinastia, né, bancária gigante, né? O HSBC é a Câmara de Compensação Central para todas as grandes transações financeiras da Ásia relacionadas com o mercado aí de derivados da heroína e de outras substâncias ilícitas. Bom, então veja, não é só a Inglaterra, não é só os Estados Unidos, todos os países estão envolvidos. Sendo a China um mercado de tudo que existe, ela também não poderia deixar de ser gigante também nesta área. Lembrando aí que o Napoleão Bonaparte ele falou sobre a China lá no final do século XVIII. No final do século XVIII ele falou que a China é um gigante adormecido e quando ela despertar o mundo tremerá, né? Alguns já estão tremendo, né? Em 2020, pouco antes das eleições, o Donald Trump deu uma entrevista, né? Ele falou: pessoas de quem você nunca ouviu falar é que estão segurando as cordas de Joe Biden, né? Joe Biden não governa, né? Ele é vamos dizer, um leitor de teleprompter, né? Ele é um indivíduo que está ali como um figurante, né, para levar as tomatadas, né, vamos dizer assim. Mas quem são essas pessoas que seguram essas cordas? E aí ele disse: quero falar sobre isso. É uma cabala, uma conspiração real ligada a empresas de fachada, a governos do narcotráfico, ao comércio internacional, né, as rotas comerciais da Ásia, a serviços de inteligência alemães e britânicos. As drogas financiam o mundo capitalista. E daí, aparentemente, o Trump se coloca assim como um indivíduo que vai lutar contra este sistema e vai vencer, né, aquela coisa do nacionalismo cristão e tudo mais. Bom,
Então vamos entrar no assunto. Veja, nós estamos falando aí de parceiros, né, conselheiros executivos que estão no Ocidente e que estão no Oriente. Né? E esse epicentro aí de uma operação do Deep State, do Estado Profundo, contra Donald Trump, né? Então, veja, então essa coisa do Trump se colocar ao lado do bem, né, do justo, do bom, do puro, e o outro lado é o mal, né, é maligno, é demoníaco, é satânico, etc. Então, esse maniqueísmo, precisamos ver até que ponto esse maniqueísmo é uma maneira de se lidar com este problema, que é um problema mais humano propriamente do que um problema que pertence à Ásia ou ao Ocidente, ou, enfim, claro, você toma aí um país que tem 5.000 anos, né, que tem uma larga experiência em tudo que se possa conceber, né, e comparar com um país que tem 300 anos, por exemplo, os Estados Unidos da América, né? Então é complicado se a gente adota uma visão maniqueísta da vida e da realidade, mas que é de fato um grande problema, é um grande problema. Veja, então, ele está falando aí, esse epicentro do Estado Profundo contra Donald Trump, né? Esse grupo inclui aí ex-vice-diretores da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, né, que faz também a defesa cibernética. Vocês viram o apagão que teve aí ontem, parece. Diretores da CIA e ex-diretores da CIA, ex-diretores da Inteligência Nacional, né, dos Estados Unidos. Então você tem também presidentes aí, generais, né, de alto nível do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos da América, ex-comandantes do Comando Central dos Estados Unidos. Todos são ligados a Pine Island Capital Partners. Pine Island, aí você faz uma busca básica aí, você vai encontrar bastante informações sobre a Pine Island Capital Partners, né? Que é uma empresa executiva de investimentos, um grupo de ex-chefes desse nível, muito conectados, muito talentosos, né? Altos funcionários do governo, altos graduados militares, né? Fazem parte desse grupo que está nos Estados Unidos, que está aqui no Ocidente. Então, assim, por outras palavras, a equipe aí ligada aos democratas, mas pode ter certeza que também tem elementos dos republicanos, isso daí também, mas o foco é o Partido Democrata. A equipe do Biden, por exemplo, ela está repleta de uma mistura aí de elementos da velha guarda da política americana, os conselheiros, secretários, né? Executivos aí de alto nível, membros do complexo militar industrial, então na administração Biden, né, inclusive assim, endurecidos na luta contra a velha União Soviética, e tudo numa só rede, e tudo trabalhando em conjunto e azeitado, né, bem lubrificado, a favor da China, né, dentro dos Estados Unidos. A propósito, o complexo militar industrial aí é um eufemismo, vamos dizer assim, para o controle global do cartel financeiro bancário liberal, né? Então você tem um sistema financeiro bancário liberal, extremamente liberal, por isso que se diz neoliberal, né? Ou seja, quando se trata de lucro, o lucro é sagrado e não importa em cima de que ou de quem, né? Por isso não podemos falar aí dos mestres das sombras aí do Deep State que controlam o mundo nos bastidores, sem falar dos principais mercados financeiros e das bolsas de valores globais. Então veja, em 2021, a Bolsa de Valores de Londres adquiriu uma empresa chamada Refinitiv. Agora, por que isso é importante? Veja, porque esse é o ponto de partida para a criação de uma zona de livre comércio, né? Que vai entrar aí Estados Unidos, México, Canadá e Reino Unido, com prioridade no comércio digital. Veja, nós estamos passando agora por um mundo de globalização, né, para um mundo de regionalização da economia global. Então é muito comum essa criação de zonas de livre comércio entre grupos de países com certas afinidades. Por exemplo, aí no caso, afinidade linguística, né? Espanhol, né? Principalmente o inglês, aí o México também está no meio, né?
E aí você tem empresas, né, e organizações militares e industriais, por exemplo, a Enel, a DARPA e a Marshall Foundation, onde elas se encontram, né? Qualquer pesquisa básica aí você vai encontrar muita informação sobre essas empresas, né? Uma área de livre comércio do Canadá mais o Reino Unido, na verdade é um acordo feito aí de livre comércio, ou seja, uma triangulação que vai para a União Europeia e Japão, né? Veja só, antes da Covid-19, o PIB desta zona de livre comércio era estimado em 28 trilhões de dólares, o PIB desses países que eu citei aí, né? Que é de longe a maior zona de comércio livre do mundo. Além disso, a União Europeia praticamente concordou com a criação de um acordo de livre comércio com o Mercosul, que é o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Então você vê que a regionalização dos blocos e a integração, a interligação aí de blocos. E assim, depois do Brexit, aí, da saída da Inglaterra da União Europeia, o Mercosul permitiu que a zona de livre comércio europeia, japonesa e latino-americana torne-se o principal bloco comercial global. Você vê que o Brasil, o Mercosul entra nessa, né? E assim, veja, as elites dos Estados Unidos, Canadá, México e Grã-Bretanha estão trabalhando para criar um acordo próprio de livre comércio entre os Estados Unidos, México, Canadá e Reino Unido. E farão tudo o que for necessário para ficar à frente, inclusive sabotar os principais concorrentes de uma hegemonia global comercial, né? Claro que esses são blocos onde se comercializa tudo que se possa conceber, né? Mas vamos voltar agora à Refinitiv. Veja, a Refinitiv é uma fornecedora global de dados do mercado financeiro e de infraestrutura. Essa empresa ela tem um faturamento anual de 6 bilhões de dólares e atende mais de 40 mil empresas clientes em 190 países, ou seja, ela tem tentáculos financeiros no mundo inteiro, né? Agora, por que a fusão da Refinitiv na Bolsa de Valores de Londres é importante? Bem, vejam só, a Bolsa de Valores de Londres é um dos poucos participantes globais que dominam os mercados de capitais, né? Juntamente com a Bolsa Mercantil de Chicago e a Intercontinental Exchange, que é uma empresa americana que opera câmaras de compensação de valores de bolsas globais e também é um fornecedor de dados de tecnologia, inclusive da área imobiliária, hipotecária, enfim, são bancos de dados, né? E assim, esses grupos encontraram os maiores mercados do mundo, os mais prestigiados e lucrativos, e possuem os produtos, os índices e o know-how tecnológico mais importante do mundo para gerir este comércio, né? Estamos falando que, embora existam mais de 100 bolsas de valores em todo o mundo, essas empresas, né, da qual nós estamos falando agora, respondem por mais de 50% dos lucros da indústria e da negociação de ações, de futuros, de opções, né? Então veja, para aprofundar um pouquinho nesse assunto, veja, a Bolsa de Valores de Londres é um nó central nesse mercado de capitais global, assim, é o mais importante da Europa e um dos mais importantes do mundo. Ela possui aí um dos principais fornecedores de índices, né? Que é o FTSE Russell, né? Que orientam os investimentos dos investidores, né? Decidindo quais empresas e também quais países estão incluídos, né, nesses investimentos. Então, os investidores, aí, os bilionários aí das agências de investimento, junto ao BlackRock, Vanguard, State Street, fundos Morgan, né, eles agem essencialmente como uma espécie de guardiões das finanças globais, né? E assim, com uma retomada econômica no horizonte, né, e um novo modelo econômico pós-Bretton Woods, que vai ir além do dólar, né, e para ser negociado aí no curto prazo, em negociações rápidas, né, e de grande poder de fogo financeiro, Londres quer garantir um dos assentos principais aí na mesa redonda da alta elite, né? Além disso, a Bolsa de Valores de Londres é proprietária da maior câmara de compensação do mundo, que é a LCH Clear,
Agora, vejam, as câmaras de compensação atuam como uma espécie de carteira entre compradores e vendedores e negociam aí modos para transferir dinheiro e ativos rapidamente de maneira segura, né? Na verdade, ela é uma espécie de garantidora, né? E exige que os investidores apresentem garantias através das quais as câmaras de compensação basicamente decidem quais ativos são seguros o suficiente e aí vão apoiar essas transações financeiras, ou seja, na prática você vai conseguir fazer a negociação e fazer o pagamento ou o recebimento de valores. Então veja só, durante a crise aí na zona do euro, por exemplo, houve um certo impacto nas operações de refinanciamento dos países, né? Os países têm dívidas com os grandes bancos, né? Uma vez que algumas obrigações de governo aí já não eram consideradas seguras, né? Uma outra característica desse mercado global é o papel, veja, aqui um ponto realmente importante, veja, o papel crescente do dinheiro, não do dinheiro físico, mas do dinheiro eletrônico, que é cotado em megabytes aí na economia mundial, né? É um fator que confunde a linha entre o comércio global legítimo, ilícito, e o comércio global ilícito, né? De drogas e de armas, sobretudo, né? Vamos entender. Hoje a maior parte do fluxo de caixa do mundo é eletrônico. Ele não é transferência física de moeda, é transferência virtual de dinheiro eletrônico, não é dinheiro físico, é dinheiro eletrônico. O crescimento maciço aí de pagamentos eletrônicos foi possível graças ao desenvolvimento de mecanismos de transferência eletrônica operados, por exemplo, pelo sistema da Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, né, mais conhecido como o sistema SWIFT, né? E o FedWire, que é o sistema de pagamentos da Federal Reserve, e o sistema de pagamentos interbancários da Câmara de Compensação, chamado CHIPS, né? Então, são 3 sistemas diferentes de pagamentos, conforme a área que você estiver no mundo, né? Veja, o volume e o valor das transações que passam por esses 3 mecanismos de pagamento são absolutamente fantásticos, né? Por exemplo, um estudo da ONU citou aí que 2 trilhões de dólares em transferências financeiras eletrônicas passam através do FedWire, da Reserva Federal, e do CHIPS por dia. 2 trilhões de dólares por dia. Os cartéis regionais de drogas estabeleceram alianças globais. Os cartéis regionais de droga estabeleceram alianças globais para tirar o máximo partido das chamadas offshore, que são paraísos fiscais, né, relacionados com o branqueamento de capitais à sua disposição. Existe um intrincado conjunto de transações russas que vai de Israel a Andorra, Bélgica, Espanha e, eventualmente, compras de imóveis comerciais em Londres. Então ele branqueia também, ele torna lícito o seu comércio ilegal de drogas comprando imóveis em Londres, né? Sindicatos russos, colombianos e italianos conduzem operações conjuntas. A Polônia tornou-se um centro de dinheiro da droga e de outros tipos de branqueamento criminosos. Vejam, um estudo da ONU publicado no ano passado, a Polônia ela tem uma população de 39 milhões de pessoas. No entanto, existem 49 milhões de contas bancárias na Polônia. Tem 10 milhões de contas bancárias, enfim, a mais do que o número de pessoas, né? Portanto, a Polônia é um eixo aí da Europa Central que tem fortes laços aos mais notórios paraísos do sigilo bancário do continente europeu, né, e também do leste europeu. Veja, falando em câmaras de compensação, elas não são coisas novas. Na verdade, remontam à Segunda Guerra do Ópio, lá na China. A guerra lá de 1858, 1859, 1860, né? Bancos comerciais e casas comerciais britânicas financiaram a Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, o HSBC, que hoje é propriedade da família Rothschild e serve como câmara de compensação central para todas as grandes transações financeiras do Extremo Oriente relacionadas com o mercado negro de ópio e os derivados da heroína, para não falar das drogas sintéticas, né? A Bolsa de Valores de Londres, as câmaras de compensação e as drogas são uma combinação perfeita. E aí entra a China, ligando todas as pontas soltas num quadro global de dinheiro da droga, câmaras de compensação, Bolsa Mundial de Branqueamento de Capitais, inteligência artificial, computação quântica, empresas ligadas à CIA, como a Inquetel,
e o rastreio de dinheiro da DARPA. É preciso entender, as drogas são o lubrificante da economia global. Todos os anos, pelo menos $1 trilhão em dinheiro vivo proveniente das drogas circulam pelos mercados financeiros mundiais. Com as tecnologias atuais, absolutamente todo mundo já sabe quem é que movimenta as drogas, onde está o dinheiro, como é que ele é lavado, de onde vem e para onde vai. Praticamente todos os sistemas de polícia do mundo de alto nível, como FBI, Interpol, né, sabe quem é quem no comércio internacional de drogas. Veja, a quantia de $1 trilhão não é um número aleatório, né? O número oficial é alguma coisa que está acima de $950 bilhões em cash, né? E a China é, mais uma vez, o epicentro dessas operações globais. A resposta à questão-chave relativa às zonas de livre comércio reside em com quem a China se vai alinhar. Aos Estados Unidos, México, Canadá e Reino Unido, ou a Europa, Japão e Mercosul? Veja, uma escolha da China aí, ou uma tendência para um lado, contribui muito para moldar o futuro econômico global. Por exemplo, em janeiro de 2020, a China suspendeu um esquema aí emblemático de listagem cruzada entre bolsas de valores de Xangai e de Londres. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos começou a fazer críticas, né? Aliás, o governo dos Estados Unidos e do Reino Unido, sobre a repressão às manifestações em Hong Kong, né? Ela suspendeu um esquema aí, não cruzou as informações. Veja o poder cibernético, né? O poder de hackear, né, sistemas, né? E também de esconder as informações, os dados, né, lá nas nuvens, né? A ligação comercial Londres-Xangai foi anunciada pela primeira vez em 2015 para aprofundar os laços econômicos e financeiros entre o Reino Unido e a China. Veja, então a China não é apenas o governo central da China, né, e o Partido Comunista da China, que é o maior partido do mundo, né? Abrange aí clãs, dragões e tríades, alianças que remontam e se solidificaram na Guerra do Ópio, lá no século XIX, né? O próprio Xi Jinping pertence à tríade dos dragões amarelos, clãs que lutaram e perderam as guerras do ópio para a Inglaterra em meados lá do século XIX. A China nunca esquece nada. Tudo na China é literalmente esculpido e guardado em pedra. Abrange aí 5.000 anos de história. Os chineses vão pagar os britânicos, ou os britânicos vão pagar os chineses com espadas. Estão entendendo, pessoal? Tudo na China é tempo e paciência. Vamos adicionar uma outra peça aí, então parte aí central do nosso vídeo, onde vamos falar aí das grandes máfias, né? Uma outra peça ao quebra-cabeça é o Sindicato Sangor. Veja, uma ordem de magnitude mais séria do que o Sindicato Nacional do Crime, por exemplo, criado nos Estados Unidos em 1929. Imagine então que nos Estados Unidos, em 1929, o Sindicato Nacional do Crime era o nome que se dava aí a um múltiplo comércio multiétnico, espécie de confederado, aí, confederação interconectada aí de italianos, americanos, a máfia judaica e a máfia irlandesa. Todos conhecemos a personalidade de tipos como Meyer Lansky, Lucky Luciano, Al Capone, Bugsy Siegel, Frank Costello. Tem muitos filmes aí. Aliás, eu gosto de filmes sobre a máfia, né? Mas vamos entender aproximadamente o que é a Sangor chinesa. Veja, a Sangor chinesa ela é composta por 5 tríades diferentes e que já lutaram pelo controle global do tráfico internacional de drogas. Inclui aí a gangue Union Bamboo, né? Que trabalhou com a inteligência de Taiwan, a gangue Big Circle e outras, né? No total, a 14K, a Bamboo Union, a Big Circle, a Sun Yee-on e a Vo Tin Vo. Comparados a esses aí, os personagens como Pablo Escobar e o Cartel de Medellín são jogadores pequenos, são quase crianças brincando na areia, né? Na praia, com baldinho, né? Pense no que significam 300 toneladas de metanfetamina por ano. 300 toneladas de metanfetamina. Deixa eu colocar dessa forma. Ó, se o sindicato Sangor chinês fosse um país, seria um império. Veja, desde a época aí da Guarda Vermelha do Mao Zedong, né, é que as rotas vão de Hong Kong para Austrália, Canadá, França e Alemanha, tudo interligado.
E é aí que o papel da Bolsa de Valores de Londres e das câmaras de compensação passam a desempenhar um papel fundamental. Veja, o marco zero da operação da Sangor, ou devo dizer aí, do local onde eles estabeleceram a produção do fentanil, é o estado de Chang, em Myanmar, antiga Birmânia. Chang, que é o triângulo dourado aí da França até a China, Guangdong, Córcega, Líbano e Canadá. Representam aí geográfica e também historicamente o vetor de interesse francês também. O Sangor também está ligado através da Austrália às redes curdas e libanesas. Isso traduz-se não só no acesso ao Oriente Médio, mas também, em maior medida, à Europa e especialmente à Alemanha. E a América Latina? Vamos falar da América Latina, veja. Especialmente a área da Tríplice Fronteira, ao longo da junção aí do Paraguai, Argentina e Brasil, onde convergem aí os rios Iguaçu e o rio Paraná. Essa área é o lar de dezenas de milhares de árabes libaneses. É uma base importante, inclusive, do Hezbollah, que é uma operação do Líbano. E é um centro de lavagem de dinheiro global. Veja, o pioneiro da imigração alemã para o estado do Paraná é o indivíduo chamado Amir Alder, cuja empresa nos últimos 15 anos tornou-se sinônimo de crimes e corrupção. O estado de Mato Grosso do Sul é uma zona de trânsito da cocaína boliviana. Portanto, é uma área de drogas e de branqueamento de capitais e de operações altamente lucrativas de crime organizado. Curdos e libaneses estão na rede brasileira. São todos eles projetos desenvolvidos de longo prazo, ligados à República Federal da Alemanha. Assim você ouviu direito. Isso daí começou com a fuga dos nazistas para a América Latina, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial e principalmente depois. Sobretudo nos anos pós-Segunda Guerra Mundial. É preciso entender que o negócio global das drogas ilícitas é algo muito fluido, né? Evolui diariamente, porque são centenas de bilhões de dólares em comércio. Os riscos, tanto políticos como econômicos, são muito altos. A aposta é alta. E quando se diz aposta, né, não se refere assim tanto ao sindicato da droga, mas sobretudo aos agentes financeiros globais. Um outro ponto que se deve entender, a Sangor, poderosa, aí, fez com o negócio das drogas, a Sangor fez o que o Uber fez com o negócio dos transportes, o que a Netflix fez com o negócio dos filmes. O que eles fizeram foi olhar para o negócio das drogas, né, e enxergar oportunidade, onde as outras pessoas só enxergam medo e risco. Então eles aproveitaram e fizeram aí uma revolução tecnológica. Que revolução é essa? A Sangor, ela baixou os preços e conquistou milhões, dezenas de milhões de novos clientes em todo o mundo, usando a proteção aí de grupos étnicos armados no norte de Myanmar para construir instalações de produção da melhor metanfetamina do mundo. Foi o aceleramento do processo de fabricação do mundo narcótico das drogas vegetais para artificiais. Por exemplo, a produção de ópio diminuiu 70% desde 1996 e transformou todo esse negócio em produtos químicos de laboratório. E exploraram a sua utilização em laboratórios químicos que ficam na Austrália, no Japão e na Coreia do Sul, ou seja, em todo o Sudeste Asiático. E assim, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime estima que o rendimento bruto anual da Sangor seja algo perto de 20 bilhões de dólares. Quem é o responsável pela tecnologia de produção de produtos químicos de laboratório? Ou seja, quem é que está por trás do know-how na fabricação de drogas sintéticas no mundo? O Vaticano. Não, você não estou brincando. Isso pode surpreendê-lo, mas o cara número 1 que dirige o Sangor mudou-se para o Canadá em 1988. Em outras palavras, o cara que é o chefão indiscutível aí do comércio global de drogas asiático vive livremente no Canadá. Parece que ele foi, se não me engano, ele está preso lá na Austrália atualmente, não sei com certeza, né? Mas no tempo que ele esteve no Canadá, ele ficou sob a proteção aí da coroa britânica e do Deep State americano. Por outras palavras, as pessoas por trás de Joe Biden estão ligadas aos serviços secretos da inteligência britânica, com o aparelho militar do Pentágono, né, que inclusive tentaram aí apagar o Donald Trump, né, no dia 13 de julho. Né. As ligações entre drogas, bilhões de dólares e branqueamento de dinheiro sujo assumem um contexto único. Então temos aí cocaína, heroína, metanfetamina, êxtase,
é uma força de drogas pesadas comercializadas por traficantes que estão espalhados pelo mundo. E apesar de ser um mercado tão competitivo, não podemos deixar de visualizar uma triste conclusão, né? Nenhum país desempenha um papel mais importante no sistema global de produção, transporte e distribuição dessas 4 drogas pesadas e das suas substâncias necessárias para produzi-las do que a China. Agora a China produz mais de 100 mil toneladas métricas de acetona e hidrato por ano. E a maior parte da substância é fornecida a fábricas clandestinas para garantir a extração de heroína da papoula coletada nos campos do Triângulo Dourado e do Crescente Dourado, e a sua transformação em heroína branca, chinesa e afegã. E a China é o segundo maior produtor mundial de permanganato de potássio, componente-chave utilizado na oxidação e separação da cocaína das próprias folhas da coca na América Latina. Esses insumos, essas substâncias químicas, são vitais e o comércio dessas substâncias é intensíssimo, né? Não vamos esquecer que a China e a Índia ocupam os 2 primeiros lugares do mundo na produção de efedrina natural e também sintética. Por isso, o produto químico é contrabandeado para uma grande variedade de laboratórios. Veja, ele também é transportado legalmente, esses produtos, né? Quando eu digo contrabandeado, né? Mas ele também é transportado legalmente, né? Para uma grande variedade de laboratórios que estão espalhados aí, laboratórios de metanfetamina em todo o mundo, né? Em todo o mundo, de Bangkok, Pyongyang, México, Austrália, Mônaco. E também a China é o maior produtor mundial de safos e o óleo de sáfio, né? Essas substâncias são utilizadas na produção do RMK, principal componente das pílulas de êxtase. A China preservou até hoje o seu papel histórico como o principal corredor de trânsito para o fornecimento de heroína do chamado Triângulo Dourado. Ela expandiu a sua área de operações às repúblicas do Crescente Dourado, do Afeganistão, bem como ao Paquistão, e, melhor dizer, a Ásia Central, né? Na China, a produção própria desses produtos acabados, falando de heroína êxtase, é uma bola de neve crescendo, crescendo e crescendo rapidamente, né? Está em expansão e está repleto de transferências de dinheiro, né? Tanto legal como ilegal. O sistema bancário da China tornou-se, vamos dizer, um importante centro de lavagem de dinheiro global, tanto de coisas lícitas como de coisas ilícitas. Concluindo aí o papel da China como produtor líder de componentes essenciais para a produção de medicamentos, agora estamos falando de medicamentos lícitos, da Big Pharma, da indústria farmacêutica, e a produção dos próprios medicamentos farmacêuticos, das maiores empresas da Big Pharma global, né, das grandes corporações industriais mundiais, continua a crescer sem parar a um ritmo alucinante. E assim, a incapacidade de lidar aí com um problema crescente, que potencialmente abriga as sementes de um confronto muito sério aí dos maiores países do mundo. Mas será que essa briga entre os Estados Unidos e a China é para coibir o tráfico ilícito? Eu não acredito nisso. Eu acredito que é justamente uma briga para ver quem vai ter o maior controle e o maior lucro nesse comércio, tanto no comércio lícito como no comércio ilícito. As coisas estão tremendamente misturadas, né? Então, nessa luta entre o Estado profundo e aqueles que se opõem ao sistema financeiro bancário liberal, você só tem uma maneira de se defender: fique fora desse comércio, não consuma, não traga isso para dentro da sua casa, não incentive os seus filhos. Veja, a maneira de se defender das coisas maléficas deste mundo é ficar fora delas, né? E ficar informado de como é que a coisa funciona. Então a nossa visão aqui é de lançar luz sobre este assunto. Todas as informações estão aí disponíveis na internet, tem uma vasta bibliografia sobre isso, né? Eu utilizo matérias aí também do canal do Stulin, da Wikipédia, de livros. Já li alguns livros, o Red Cocaine, que eu já citei aqui, do Joseph Douglas, já citei o Dope, British Opium, o Dope Incorporation, que também é um livro excepcional, né, que mostra a ligação também da monarquia britânica com todo este comércio. Enfim, é um mundo perigoso, vamos ficar atentos aí. Então hoje foi um vídeo dedicado aí a lançar luz sobre essa questão de como é que se interliga o mercado financeiro.
e o comércio de substâncias ilícitas e as rotas pelo mundo e a regionalização de grupos, né, de blocos. Pessoal, muito obrigado por sua atenção aí. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Ajude a propagar o nosso canal aqui para que mais pessoas fiquem informadas sobre as realidades do mundo e como é que ele funciona e os fatos reais, né, que a grande mídia não vai te informar, né? Então, não esqueça de dar um like aí, torne-se seguidor do canal, traga um seguidor para o canal, torne-se mesmo membro do canal. Se quiser ajudar o canal, a maneira mais rápida e mais eficaz é fazer um Pix aí, que está na descrição do vídeo, o meu e-mail, ou o meu CPF, qualquer ajuda aí, 50 centavos, R$1, R$1,50. Quem quiser me dar 100 mil dólares, também se eu puder eu dou para alguém, né? Pessoal, então muito obrigado a todos. Canal aí de mídia alternativa, mídia independente, de livre comunicação e de livre expressão. Todas as nossas fontes estão lá no nosso blog Helder Araújo. Muito bem, obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.